Oi pessoal, eu sou a Tainá e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse pão que você acabou de ver de cúrcuma com semente de cominho. Ele é bem fácil de fazer e fica uma delícia. Se por acaso você não gostar de pão com temperos, não tem problema nenhum. Você também pode fazer uma versão mais simples, mas isso eu te explico durante o vídeo. E se você gosta de fazer pão, você tá no lugar certo, então não deixa de se inscrever e ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Vamos lá conferir! Vamos começar misturando 15 gramas de açúcar em 140 ml de leite morno. Eu aqueci esse leite por 10 segundos no micro-ondas e é importante ele não estar quente demais para não matar as leveduras. Depois acrescento 8 gramas de fermento seco e esse processo vai ajudar a ativar o fermento e acelerar o processo de fermentação. No final, vamos deixar descansando por 10 minutos. Agora, vamos misturar a farinha de trigo com o sal, a cúrcuma ou açafrão da terra, como também é conhecida, e as sementes de cominho. Além do cominho, esse pão também fica ótimo com sementes de funcho ou de erva doce. Como eu disse antes, se você não gostar de especiarias ou se quiser um pão mais neutro, basta não colocá-las que a receita vai funcionar da mesma forma. Adicionamos os ovos inteiros, que eu sempre quebro em um pote à parte para não correr o risco de colocar um ovo estragado e perder toda a massa. Depois disso, adiciono a manteiga derretida. Após 10 minutos, a nossa mistura vai estar assim. Podemos ver que está cheia de bolhas na superfície. Isso quer dizer que o fermento está ativo. Vamos adicioná-lo e usar uma colher para misturar os ingredientes nesse primeiro momento. Vou mexendo até incorporar todos os ingredientes. Quando não for mais possível usar a colher, vamos colocar a massa na bancada para começar a nossa sova. Após isso, a massa estava grudando um pouco nas mãos, então eu acrescentei só um pouquinho de farinha para me ajudar nesse começo, mas bem pouco mesmo. Uma outra coisa que você pode fazer é deixar a massa descansar por 10 minutinhos antes de começar a sovar. A minha sova durou cerca de 10 minutos. A massa já estava bem lisa e uniforme, como você pode ver. Após a sova, vamos fazer uma bola e colocar em uma tigela untada com azeite ou algum óleo. Vamos cobrir e deixar fermentar por 2 horas e meia ou até quase triplicar de tamanho. Polvilhe um pouco de farinha na parte de cima e aperto para tirar o ar da massa. Polvilhe pouca farinha na bancada e transfira a massa. Eu gosto de formar um retângulo porque isso me ajuda a dividir melhor. Primeiro divido em 3 partes iguais e cada uma dessas partes vai ser dividida em 6 pedaços, totalizando 18 pãezinhos. Se preferir usar uma balança, cada bolinha deve ter cerca de 38 gramas. Após a divisão, vamos bolear todas as massas.
Eu estou usando um queijo brie pequeno, mas o camembert também fica uma delícia para essa receita. Retiro a parte de cima da casca com a ajuda de uma faca e deixo uma bordinha para que o queijo não escorra. Usar um papel antiaderente para assar é importante porque só assim podemos tirar da assadeira e transferir para servir em um prato ou em uma tábua. Vamos colocar o queijo no centro do círculo e distribuir as bolinhas em torno dele. Aqui eu espalhei 6 bolinhas ao redor do queijo e as próximas 6 vão ficar nos espaços entre as primeiras bolinhas, e assim sucessivamente. Só lembre de deixar um intervalo entre as bolinhas porque elas ainda vão fermentar e crescer. Cubra com plástico para evitar que elas ressequem. Elas vão fermentar por cerca de 1h30. Antes de levar ao forno, vamos pincelar o egg wash, que é uma mistura de ovo, um pouquinho de água e uma pitada de sal. Isso vai ajudar a deixar os pães com a superfície dourada. Nossos pães vão ser assados em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até dourarem.